Então, iniciando aqui o nosso capítulo 13, que eu chamei de A Ciência é Arrogante? Ou nós é que estamos sendo? Esse capítulo é um capítulo a mais, é muito mais reflexivo, de questões que eu fui acumulando ao longo do tempo, enquanto divulgador científico também, enquanto professor. Eu já ouvi muitas vezes isso. Talvez vocês tenham ouvido também, quando a gente acaba falando um pouco mais sobre ciência, quando a gente cobra uma postura mais científica, quando a gente cobra evidência científica de alguém, essa pessoa fala, você está sendo arrogante, a ciência é muito arrogante, só a ciência sabe das coisas, a ciência sabe tudo agora. E a gente já viu ao longo desse curso que não é desse jeito, né? Que isso também é uma falácia, né? A gente falar dessa forma. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais em algumas dessas reflexões. Esse é um capítulo bem reflexivo mesmo, mais para a gente pensar e mais para a gente ter argumentos para discutir quando isso é falado para nós. Primeiro eu trouxe uma frase do Tyler Durden, que é um personagem do Clube da Luta, né? Ele fala o seguinte: você não é especial, você não é um floco de neve lindo ou único, você é a mesma matéria orgânica em decomposição como todo o resto, né? Isso aqui é uma porrada, né? Quando a gente lê, porque essa questão de gritar para a ciência arrogante, cientista arrogante, né? Ela tem um pouco a ver com essa questão de que a pessoa que está falando isso, muitas vezes ela está sendo confrontada e ela está vendo que esse sentimento de ela se sentir especial está sendo confrontado, né? Ela está tendo que abrir mão de algumas coisas e talvez ela se sinta um pouco menos especial nesse processo, e isso gera um ataque normalmente à ciência, né? A ciência é arrogante, né? Será que a ciência é de fato arrogante? Ou será que nós é que estamos sendo arrogantes? A gente viu aí o método científico, a gente viu sobre crenças infalíveis, sobre as pseudociências e as crenças infalíveis, sobre outros tipos de conhecimento que não são científicos, e sobre como a ciência, para ser considerada ciência, para realmente trazer avanços, para gerar evidências científicas que vão trazer progresso para nós, ela precisa ter algo fundamental, que é aceitar o criticismo, né? Para aceitar as críticas, questionar as suas condutas, rever as suas condutas, aceitar que existe um erro e tentar minimizá-lo, aceitar que existe a incerteza e tentar reduzir essa incerteza, mas sempre sabendo que qualquer tipo de verdade científica é uma verdade transitória, mas que pode ir se solidificando com o passar do tempo, conforme a gente tem mais evidências, né? Então, o que é confundido muito, que se confunde muito por aí, é a arrogância de cientistas, não a arrogância científica, né? Não faz o menor sentido falar que a ciência é arrogante. Essa frase não faz o menor sentido. A ciência, ela é humilde por natureza, porque é o único tipo de conhecimento que faz essa revisão e que se aprimora em cima disso. Então, existe a humildade científica, e às vezes falta humildade científica para cientistas, e esses se tornam cientistas arrogantes, né? Justamente cientistas que começam a ter crenças infalíveis, que começam a valorizar o seu campo de estudo e desvalorizar os outros, que se apaixonam pelos seus objetos de estudo, que vão falar que determinado medicamento que ele estuda é maravilhoso, é perfeito, né? Que determinada planta resolve todos os problemas, porque eu estudo isso e eu sei que isso é assim, né? E aí não está mais apto a ter humildade científica, né? Então, existem cientistas arrogantes porque existem qualquer tipo de pessoa arrogante, qualquer tipo de ser humano arrogante, mas a ciência, por si só, ela é humilde por natureza, né? A ciência se constrói abraçando as incertezas constantes e as tentativas incessantes de refutar as suas próprias hipóteses. Qual outro sistema de crenças você conhece que é capaz de fazer isso? Eu desafio qualquer pessoa a citar um sistema de crenças que é capaz de se construir abraçando incertezas e refutando suas próprias hipóteses, né? Isso não acontece. Então, se tem uma coisa que a ciência por si só, por definição, não é arrogante. Mas é que realmente a gente tende a se sentir ofendido quando a gente tem
uma crença confrontada pelo conhecimento científico, e aí a gente devolve, né? Não, você que está sendo arrogante, você não está querendo ouvir o que eu tenho a te dizer, é uma crença minha. E isso tem a ver com vaidade, né? Eu tinha que trazer de novo o Sagan aqui nessa reta final, né? É uma vaidade característica de nossa espécie atribuir uma face humana à violência cósmica aleatória. Por que eu estou trazendo essa frase do Sagan, que aqui está um pouco descontextualizada, né? Eu vou trazer o contexto para vocês. Ele falou isso quando algumas pessoas começaram a atribuir significados cósmicos à Lua, né? E dizer que existe um rosto na Lua, que é chamado aqui de face, o rosto é o culto da Lua, né? Que se vocês olharem, o que ele está querendo dizer? Que existe aqui como se fosse um rosto, ó, né? Vamos ver se eu consigo desenhar ele aqui para vocês verem. Né? Então, aqui é como se existisse um rosto na Lua. E muita gente atribui significados místicos a esse rosto. Então, existe um rosto na Lua, isso tem um significado, às vezes é um significado alienígena, às vezes é um significado espiritual, seja o que for, sendo que, na verdade, isso aqui representa, né, acidentes geográficos da Lua, e que tem nome também, tem um nome astronômico, né? Olha a que ponto chega a vaidade humana. Né? Você olha para a Lua e se reconhece na Lua, como se a Lua tivesse uma face humana, como se a Lua tivesse qualquer tipo de comprometimento com o ser humano, né? Como se o ser humano fosse o centro do universo, que na verdade é um pontinho, né, num universo tão vasto. Então, é nesse sentido que ele diz que é uma vaidade característica da nossa espécie atribuir uma face humana à violência cósmica aleatória. Violência cósmica por quê? Porque esses acidentes geográficos foram feitos de uma maneira violenta, né? A natureza é violenta e forma esses acidentes geográficos que, por uma questão de pareidolia, que é um fenômeno, né, onde a gente enxerga rosto onde não existe, enxerga animal, é uma brincadeira que a gente faz de criança, de ficar olhando as nuvens e falando que elas representam algumas coisas, a gente quer atribuir significado, e esse significado é altamente vaidoso, né, porque tem que ser um rosto humano, não pode ser outra coisa, né? Então, esse é o perigo da gente se sentir especial. E é isso que tem a ver com essa questão da arrogância, né? Na verdade, essa arrogância, a pessoa acusar que a ciência é arrogante, na verdade, está denotando a própria arrogância, o perigo de se sentir especial, né? Será que isso é uma arrogância científica? Na verdade, é uma arrogância humana. Ninguém está falando aqui que a gente não pode se sentir especial, né? Não estou aqui para querer acabar com a nossa autoestima, né? É muito bom se sentir especial, é muito bom se sentir amado pelas pessoas que a gente gosta. Isso é ótimo, né? Mas isso tem a ver com emoção, com sentimento, mas a gente não pode deixar que isso ofusque, né, o fato de que nós, em essência, não somos mais especial do que ninguém ou que nada. Nós não somos especiais, né? Na verdade, o que faz a gente ser especial enquanto humanidade é o fato de nós sermos muito parecidos e não especiais em relação a outros, de nós sermos muito próximos um dos outros, não temos diferença entre os outros, de estarmos inseridos numa natureza e nós estamos todos sujeitos às mesmas regras da natureza. Então, é isso que nos torna especiais, porque a gente, enquanto humanidade, a gente tem que se descobrir nesse mundo, e a forma que a gente se descobre nesse mundo é usando justamente o pensamento científico e o método científico. Se a gente se sente muito especial, a gente sente que o que a gente fala é especial, e a gente sente que a nossa opinião é especial. E se a nossa opinião é especial, ela deve ser mais especial que outras opiniões, ainda que as outras opiniões ou outras informações sejam baseadas em evidência. E eu me fecho, eu perco essa possibilidade, eu quero impor, porque a gente já sabe que quando a gente considera que o nosso time de futebol é especial, a gente quer que o outro time perca e a gente muitas vezes vê eventos tristes de violência no estádio de futebol. Quando a gente quer que a nossa religião, a nossa crença seja especial, a gente vê perseguição a outras religiões. E quando a gente acha que a nossa opinião é especial, a gente ataca e a gente persegue outras opiniões, e isso esbarra muitas vezes em opiniões científicas, né? Então, eu quis trazer isso para a gente perceber que muitas vezes o sinal de arrogância é a acusação de que a ciência é arrogante, né? E para fechar
essa discussão, eu quero trazer um caso muito emblemático, muito interessante, de como é justamente o pensamento científico que confere humildade para as pessoas que estão abertas a esse pensamento científico, né? Principalmente profissionais. Então, aqui a gente tem o Bill Silverman, que é um médico pediatra, que utilizou a humildade científica e, graças a isso, ele conseguiu evitar problemas e catástrofes, né? Olha só, em 1949, coisa recente se a gente pensar na história da ciência e da humanidade, né? O Bill Silverman resolveu usar empiricamente o ACTH, que é um hormônio que nós conhecemos, né? Faz parte do nosso eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, mas foi então possível sintetizar aqui o ACTH e utilizar ele em bebês prematuros. Então, ele resolveu utilizar o ACTH empiricamente, sem evidências adequadas, em bebês prematuros com retinopatia da prematuridade. Então, o bebê nascendo prematuro tinha um problema na retina, uma doença na retina, e ele resolveu usar o ACTH como uma forma de tentar tratar esses bebês. E quando ele fez isso, com alguns casos, ele viu que os bebês melhoravam após o uso do ACTH, pelo menos a maioria desses bebês, e ele falou que ele teve sucesso nessa empreitada. Veja bem, uso empírico. Quantas vezes a gente tem falado aqui sobre o uso empírico indutivo sem método científico, né? Bom, o que ele fez? Ele tentou se convencer de que isso era bom mesmo, ele observou, achou que era bom, ele comparou as taxas de retinopatia da prematuridade no hospital dele com outros hospitais da região. E ele falou, olha só que interessante, nós que usamos o ACTH, que foi o que eu tive a ideia de usar, temos uma taxa menor de bebês prematuros com retinopatia do que dos outros hospitais que não usam esse tratamento. E aí ele começou a se convencer mais ainda. Ele falou, nossa, olha que coisa boa. Eu fiz uns casos, tive uns casos de sucesso, agora eu estou vendo que meu hospital é superior aos outros hospitais nos casos de retinopatia. Ele estava pronto para falar que tinha um tratamento milagroso na mão para retinopatia e que ele tinha inventado, né? Que ele tinha, na verdade, sido o descobridor desse tratamento. Mas ele deu um passo para trás. Olha como é importante o pensamento científico e olha como você tem que ter coragem para fazer algo desse tipo. Ele pegou e falou assim, não, eu não posso sair falando isso ainda. Eu preciso pensar mais cientificamente. Existe um método científico. E o que faz eu demonstrar se algo é eficaz ou não são os ensaios clínicos controlados, aleatorizados. Então, ele resolveu questionar seu próprio resultado. Eu não sei, tá muito bom aqui para ser verdade. Deixa eu ver se realmente é isso. Eu estou comparando hospitais de uma maneira observacional, eu estou vendo relato de caso, eu vou fazer um ensaio clínico randomizado. Eu vou randomizar os bebês, vou aleatorizar os bebês que vão receber ACTH, que vão receber placebo, do jeitinho que a gente comentou lá no nosso capítulo 7, que tinha que ser feito. Quando ele fez isso, ele encontrou o seguinte, que 70% dos bebês que usavam a CTH se recuperavam da retinopatia. Uma taxa alta de recuperação legal. Mas o que ele percebeu? Que 80% dos bebês que não usavam a CTH se recuperaram. Mais bebês que não usavam se recuperavam em relação aos que se recuperavam. Olha que interessante como que o olhar clínico ele é míope, sem os óculos da ciência. A gente volta lá no capítulo 1, né, quando a gente falou da importância dos óculos da ciência para enxergar. O olhar clínico individual, ele não consegue perceber esses nuances de eficácia da ciência. Por isso que a gente precisa de ensaio clínico. Por isso que não é uma coisa de arrogância científica, né? Exigir que mesmo quando as pessoas falam que estão tendo um bom resultado, que o uso empírico está sendo bom, que na clínica observa que são bons resultados, mesmo assim a gente está deixando passar algumas coisas porque a nossa percepção é enviesada e tudo que a gente falou sobre isso aqui foi, nesse curso, diz respeito a esses vieses, né? E aí ele deu um passo para trás e falou, não, o ACTH que eu achava que era promissor, que eu achava que era um sucesso, não é um sucesso. Né? Isso eu teria errado se eu tivesse disseminado essa informação, eu teria causado
uma catástrofe iatrogênica, teria causado mais mal do que bem, violaria os princípios éticos que a gente viu no capítulo passado, inclusive, né? Então, olha que interessante o caso de uma pessoa que foi capaz de rever seus próprios princípios e da onde que veio a humildade dele de rever seus resultados? Do pensamento científico. Então, o pensamento científico traz humildade, não arrogância. E às vezes falta essa humildade para as pessoas por aí. Por isso, o Bill Silverman, inclusive, existe um prêmio associado ao Bill Silverman, existe o prêmio Bill Silverman, que premia justamente pessoas capazes de rever os estudos, de voltar atrás quando algo está errado. Olha que importância que é valorizar isso também. Então, a ciência ela não é arrogante, porque interrogar o universo à nossa volta não é um ato de arrogância, perguntar, questionar. A arrogância, ela reside justamente em refutar a ciência com opinião, em tomar decisões ou generalizar situações com base em experiência pessoal, achando que você sozinho é evidência científica, como se a gente sozinho pudesse definir a realidade.